estarmos aqui, amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma quarta-feira estarmos juntos, reunidos no Teu nome, Senhor, para somente te adorar, bendizer a Ti, Senhor, para prestar o nosso culto a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração, nosso louvor nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós necessitamos da Tua parte. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, muitos tiveram um dia terrível hoje, um dia de tribulação, mas que nessa noite venha receber algo da Tua parte, seja renovado, seja animado por Ti, seja fortalecido. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, algo novo da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba isso da parte do Senhor nesta noite. Senhor, que nessa noite não venha ser somente mais um culto de quarta-feira, não, mas que seja um culto que sejamos marcados por Ti, Senhor. Que seja um culto que sejamos marcados pela Tua palavra, Senhor. Que seja um culto que sejamos marcados pelos Teus milagres, Senhor. Pela Tua cura, Senhor. Pela Tua transformação, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Senhor, para fazer o que quiser, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, porque na casa do Senhor nós encontramos refrigério. Na casa do Senhor nós adoramos ao Senhor. Na casa do Senhor nós recebemos aquilo que precisamos. Aleluia. Nessa noite vamos adorar o Senhor com bastante alegria. Abrir o nosso coração. Independente do momento que você esteja enfrentando, independente de como você estiver, adore ao Senhor. Apresente a Ele, no altar dEle, todas as tuas dificuldades que você viveu nesta noite. Deus é o Deus que abre porta onde não tem. Aleluia, vamos adorar a Ele. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver, Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade, fui mergulhar no santo dos santos, tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Declare mais uma vez: o meu melhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver, Tua face eu quero ver, quero
exalar mais de Deus. Estamos aqui, Senhor, para apresentar a Ti o nosso melhor, Pai. A nossa adoração, o nosso louvor. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia. Quantos adoram ao Senhor nesta noite? Bendito seja o Teu nome para todo sempre, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Declare: se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia.
acreditam que Deus é o Deus do impossível? Aleluia. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Esse louvor, ele tem um tema que é muito pertinente a esta campanha que nós estamos fazendo, porque vai falar sobre a voz do Senhor, que ela precisa sobrepor a todas as outras vozes. E ele inicia falando: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Olha só, quando todas as outras vozes, elas dão uma palavra que não vai ter como nós resolvermos a nossa vida, todas as situações que nós estamos enfrentando. Quando tudo diz que não, quando todas as vozes dão um veredito, a voz do Senhor, ela vai sobrepor. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Dê ouvido à voz do Senhor, porque a última palavra é dele. Ah, mas falaram que não tem mais jeito. A última voz continua sendo a do Senhor. Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Ah, mas ele falou que não tem como mais. Deus continua sendo Deus. Declare mais uma vez: quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Declare com fé, toma posse desta palavra. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível.
O Deus do impossível. O Deus do impossível. Peleja as nossas guerras. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Seja curado em nome de Jesus. Receba esta palavra. O Deus do impossível. Aleluia, Senhor. Cremos em Ti, cremos na Tua palavra, Pai. Cremos no Teu poder. Estamos aqui para nos submetermos, Senhor, à Tua vontade, Pai. Estamos aqui para nós nos colocarmos diante da Tua presença, Senhor. Porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. Não há problema que o Senhor não resolva. Oh, aleluia. Não há coração que o Senhor não venha animar, não venha dar força, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, restaura nesta noite, Pai. Renova nesta noite, Pai. Levanta aquele que está fraco. Levanta aquele que precisa de algo da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Declare nesta noite: Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Você pode levantar as tuas mãos e declarar: Jesus é o Rei da Glória. Aleluia. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com este sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Declare: Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Declare: mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Declare mais uma vez:
Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Amém. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a glória, a Ele todo louvor, amém? Mais uma quarta-feira diferente, né, queridos? É uma quarta-feira, véspera de Natal é dia 25, mas normalmente comemoramos na virada de 24 para 25, outros também apenas no dia 25, não importa. O importante é que nós comemoremos esse dia simbólico do nascimento de Cristo. Sabemos que Cristo não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25. Não sabemos que, muito pelo contrário, sabemos que a natureza, a origem do dia 25 de dezembro, uma natureza pagã, um deus sol que é cultuado em Roma, assim como em outras culturas. Então, mas, entretanto, todavia, porém, se comemoramos no dia 25, se o Ocidente, o grande Ocidente, comemora no dia 25 o nascimento de Cristo, por que nós, simbolicamente, também não comemoraríamos? Por que nós não aproveitamos o ensejo para glorificarmos esse nome que é acima de todo nome? Jesus nasceu em nossas vidas, amém? O dia que você entregou a sua vida para Cristo foi Natal. Então, cada um tem seu dia especial de Natal, mas nós estamos aqui para comemorarmos, nos alegrarmos com esse nascimento que mudou a história da humanidade, amém? Hoje nós estamos no ano 2020, e que o 2020 passe logo, né? Estamos quase chegando em 2021, mas ano Domini, ano do Senhor, descer depois de Cristo e antes de Cristo. Jesus dividiu a história. Então, queridos, nós temos que trazer sempre isso à memória. Estamos no ano 2020, porque Cristo dividiu a história entre antes e depois dele. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Bom, boa noite a todos. Cumprimente um irmão que está ao seu lado, dê um tchau para ele, um toque de antebraço. Quero dar boa noite também a todos os irmãos que nos acompanham online na plataforma do Facebook. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria tê-los conosco mais uma noite, mais de uma quarta-feira, mais uma mensagem dessa série que intitulamos com A Voz de Deus e as Vozes do Mundo. Voz de Deus e as Vozes do Mundo. E hoje eu falarei sobre a voz da maioria, a voz da multidão, a voz de muitos, a voz que influencia. Então, o meio existe, um grande antropólogo, um grande homem, um grande estudioso que diz que o meio faz o homem. Então, nós queremos quebrar esta frase e queremos declarar que quem nos faz é Cristo, amém? É a palavra de Jesus que nos forma, que nos forja. Nós somos a imagem e semelhança dele. Por isso, queridos, tenhamos a nossa vida centrada nele, mas não desconsideramos que dentre as vozes do mundo, no qual nós queremos extrair hoje, a voz da maioria, ela influencia. Queridos, quem não disser, quem declarar que a sociedade não influencia, o meio não influencia, que os amigos não influenciam, que a vizinhança não influencia, está mentindo. Que a mídia não influencia, que o noticiário não influencia, está mentindo. Obviamente, nós somos um ser interdependente, nós dependemos uns dos outros, nós nos influenciamos e somos influenciados, ou seja, nós somos um ser social. E como um ser social,
somos influenciados pela sociedade, por tudo que advém nela. Então, quão difícil é trazer a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos assediam dia e noite. Eu quero falar sobre essa voz da maioria e, queridos, Deus me levou a um texto que vai falar muito aos nossos corações. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Cristo segundo João, João capítulo 19, versículo 10. João, capítulo 19, versículo 10. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. João 19, versículo 10. Quem achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos começar com a leitura do versículo 10 apenas. Diz assim: Então, Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, o louvamos, o bendizemos, ó Pai, porque sabemos em quem nós temos crido. Senhor, obrigado porque não há alegria maior em saber que Tu nasceste em mim, nasceste em nós. Obrigado porque se hoje temos vida em Ti em abundância. Cristo vive em nós. O mistério revelado, Cristo em nós, Deus, é vivo, é eficaz, é constante em nossas vidas. Senhor, obrigado pelo Teu nascimento, não apenas diante da humanidade, mas o Teu nascimento em nós. Deus, abençoa-nos sobre aqueles que aqui estão, aqueles que estão em seus lares. Deus, nos dê um final de ano abençoado e fala conosco nesta noite. Precisamos ouvi-lo, Deus. Em meio a tantas vozes que nos influenciam, sim, muitas vezes. Queremos, meu Pai, ouvir a Tua voz sobre todas, em nome de Jesus. E usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Queridos, eu estou falando do momento mais emblemático da história da igreja, da história da humanidade, a crucificação de Cristo. E a crucificação de Cristo foi uma grande luta entre a voz de Deus e as vozes que permeavam sobre tudo que estava acontecendo naquele momento. Nós sabemos que Cristo vai ser preso por volta de meia-noite de uma quinta-feira, já entrando numa sexta-feira de madrugada. Queridos, por volta da noite, por volta de 8, 9 horas da noite, Jesus estava ceando pela última vez com os seus discípulos, lá no cenáculo, dentro dos muros de Jerusalém. Depois que acabou ali, não apenas a ceia, mas o lavar dos pés, Jesus atravessa o Vale de Cedron, sai das muralhas de Jerusalém, atravessa o Vale de Cedron, sobe, começa a subir o Monte das Oliveiras, e ali no pé do Monte das Oliveiras, ele separa Pedro, Tiago e João, vai um pouquinho mais distante orar com eles, e ora por 3 vezes, Pedro, Tiago e João dormem, oram um cansaço espiritual, e por volta de meia-noite chega Judas, o traidor, com todos os soldados do Sinédrio, prendem Jesus, e ali Jesus é levado para a casa de Anás, que era o sogro de Caifás, depois vai para Caifás, que era o sumo sacerdote. Anás também era, mas era como se fosse um sumo sacerdote honomérico, se eu posso falar assim, mas era um sumo sacerdote, um cargo vitalício. Por isso, ele se tornava, ainda era sumo sacerdote, mas Caifás era aquele que atuava, era realmente o responsável, o sumo sacerdote da época. Depois vai ser julgado em Pilatos. Pilatos recebe para julgar Jesus. Pilatos sabe que Jesus era da Galileia e manda Jesus lá para Herodes, que era o tetrarca ali da Galileia. Herodes devolve Jesus para Pilatos, e aí sim Pilatos vai dar o veredito final do julgamento de Jesus, ali no pretório, ali na Fortaleza Antônia, e ali acontece o julgamento, ali naquele cenário, naquele julgamento, que acontece numa madrugada, queridos. Todo esse percurso que eu falei, e Jesus sendo deslocado de casa a casa, do Sinédrio para Pilatos, Pilatos para Herodes, isso tudo acontece entre meia-noite e 6, 7 horas da manhã. Porque lembre-se que às 9 horas da manhã, Jesus já estava na cruz. Às 9 horas da manhã, Jesus já estava na cruz e morreria às 3 horas da tarde. 6 horas pendurado na cruz. Ou seja, que dor, que sacrifício, que morte de cruz
uma morte realmente muito dolorida, muito significativa, queridos. E assim, 9 horas da manhã, ele estaria na cruz. Mas nessa madrugada, queridos, acontece um choque de vontades. Eu quero falar sobre a vontade de Pilatos, o que se passava no coração de Pilatos, o governador romano ali em Jerusalém, ele que governava todas as questões em Jerusalém, e ele estava ali agora diante de Cristo para sentenciá-lo à cruz ou absolvê-lo. E o versículo 10 é emblemático, eu vou lê-lo novamente, olha o que diz. Então, Pilatos o advertiu, Pilatos adverte Jesus, dizendo o seguinte: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? Queridos, Pilatos tinha autoridade para crucificar Jesus, ou soltá-lo, ou absolvê-lo. Ele tinha esse poder, essa autoridade. Estava diante da vontade dele. Ele poderia decidir em crucificar ou absolver. Essa autoridade estava em Pilatos. Como está em mim, como está em você, está em cada um de nós. A autoridade de seguir a vontade de Deus ou não, de fazer a vontade de Deus ou não. Pilatos também poderia crucificar ou soltar. É uma autoridade que Cristo deu a cada um de nós. A vontade que eu tenho, a liberdade, o livre-arbítrio de eu ter direito a escolher o certo ou o errado. A vontade está em mim. Foi um direito que Deus me deu. E Deus não intervém nesse livre-arbítrio. Deus não tira o seu livre-arbítrio. Deus é tão soberano que Ele permite você decidir o que fará da sua vida. Ele se autolimita, Ele é tão soberano que Ele se autolimita na intervenção do seu livre-arbítrio. Você tem o direito de decidir sobre a sua vida. E Pilatos tinha, que eu quero extrair aqui nesta noite, queridos, essa vontade da maioria sobre a vontade de Pilatos. Pilatos tinha o poder, a autoridade de soltar Jesus ou crucificar. Assim como eu tenho a vontade, você tem, todos nós temos, de fazer a vontade de Deus ou não. Isso Deus deu a nós. Amém, queridos? Deus permitiu, Deus deu a Pilatos essa autoridade de exercer a vontade que ele entendia ser a mais correta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, queridos? Então, versículo 11, olha aqui de versículo 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Olha o que Jesus diz. Pilatos, nenhuma autoridade você teria, se de cima não fosse dada a ti. Ou seja, queridos, toda a autoridade que Pilatos tinha, Deus tinha dado a ele. Veio de cima. É o livre-arbítrio. Esse direito de escolha, Deus tinha dado a Pilatos. E é interessante que Jesus, muito claramente, muito consciente e muito tranquilo. Eu vejo uma tranquilidade incrível de Jesus nesse momento, porque diante daquele que tem autoridade para soltar ou crucificar, Jesus poderia falar: solte-me. Poderia ou não poderia? Mas Jesus estava tão tranquilo que a vontade de Deus era soberana, que ele diz: olha, a autoridade que você tem de soltar ou me prender, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. A escolha que você tomar, olha, vão ter as consequências boas ou ruins. Eu quero trazer isso para a minha vida. É como se Deus falasse para mim, como Pilatos: olha, a autoridade que você tem, Deus te deu. O livre-arbítrio de decidir pelo bem ou pelo mal, Deus te deu. O que você fará com tudo isso? O que você entenderá sobre tudo isso? Deus não perde sua soberania em momento algum, amém? Ele é tão soberano que ele pode se autolimitar em não fazer algo. Só quem é muito soberano para isso. Só quem pode todas as coisas pode se autolimitar. E Deus, na sua soberania, ele se autolimita para falar: olha, não vou tocar no livre-arbítrio do homem. O que o homem plantar, ele vai colher. O que ele semear, ele vai receber. Pilatos, olha,
essa autoridade que você tem de me soltar ou de me prender, foi meu pai que te deu. Foi meu pai que te deu. E a decisão que você tomar, você vai colher as consequências. Queridos, começa a entender, começa a se colocar no lugar de Pilatos, e você vai entender que a nossa vida também é muito semelhante às decisões que Pilatos vai tomar aqui. Porque Pilatos está diante de uma situação muito difícil. Solta Deus. Poxa, era uma atitude plausível. Não fez nada. Crucifica-o. Era uma vontade injusta perante Cristo. São decisões que eu vou tomar na minha vida, que eu tenho que tomar, que eu sei qual é o certo, que eu sei qual é o errado, mas, queridos, falar é fácil, mas somos tão pressionados para seguir por uma direção que a gente sabe que não é certa, mas a pressão é tão grande, as vozes são tão altas, que por vezes não conseguimos tomar a decisão que nós sabemos que é a mais benéfica, que é a mais justa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém ou não amém? Versículo 11 ainda, vou lê-lo novamente. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, porque isso que me entregou, por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Olha que Jesus diz, olha, quem me entregou para você, Pilatos, maior pecado tem. Queridos, por muitos anos, eu combati a teoria do pecadinho e pecadão. Né? Não existe pecadinho, tudo é pecado. O que muda são as consequências. Eu sempre falei isso. Eu, durante um tempo, mudei muito meu pensamento, porque o texto é claro. Olha o que o texto diz. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, quem entregou Jesus para Pilatos tinha um pecado maior do que o do próprio Pilatos. Amém, queridos? Então, existem pecados maiores, sim, e consequências maiores virão. O que me chama a atenção é que Jesus diz, olha, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem entregou Jesus para Pilatos? Olha, eu começo com Judas, que passou para Anás, que passou para Caifás, que passou para Pilatos. Eu vejo ali uma sequência de pecados, cada um numa consequência, cada um num grau maior. Mas o que me chama a atenção nisso, pastor, por que o senhor está querendo chegar nesse ponto? Porque olha o que Jesus diz. Ele começa no versículo 11 dizendo, olha, nenhuma autoridade, Pilatos, foi te dada, toda autoridade foi dada para ti, veio do céu, veio de cima. Mas te digo uma coisa, quem me entregou para ti, maior pecado tem. Ou seja, o que Jesus está falando para Pilatos? Pilatos é o seguinte, olha, eu estou sendo entregue para você, diante de um ato pecaminoso, porque alguém me traiu. Se você der sequência a isso, você está dando sequência a um ato pecaminoso, que iniciou em Judas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É como Jesus estivesse falando, olha, tu tem toda a autoridade para decidir o que for, mas saiba que esse fato já nasceu em pecado. E se você continuar com isso, você só vai dar sequência ao pecado, ou seja, se você me mandar crucificar, você está pecando. Olha como Pilatos, queridos, indiretamente ou diretamente, já tinha ciência que o ato de decidir pela crucificação era um ato danoso, era um ato pecaminoso, era um ato de erro, era um ato de pecado, um ato de dolo, de vontade de realmente de machucar, de matar. Estava levando Jesus à morte. Era o mal. Amém, queridos? Deu para entender isso? Isso é importante para a gente continuar a mensagem. Porque nessa luta entre o bem e o mal, Jesus já dá a dica, olha, quem me entregou já pecou, tem maior pecado. O que vier daí, vai continuar pecando. Agora, tu que sabe, Pilatos, se vai mandar crucificar ou se vai me soltar, a decisão é tua e Deus te deu essa liberdade para decidir. Queridos, não é assim com cada um de nós. Deus nos deu a liberdade de decidir pelo certo e pelo errado. E não é verdade que por muitas vezes Deus, em sonhos, ou em uma pregação, ou através de uma leitura bíblica, Deus não fala contigo qual é o certo e qual é o errado? Jesus está falando claramente com Pilatos. Pilatos, olha,
Meu pai te deu essa autoridade, só que tem uma coisa. Quem me entregou para ti já cometeu o pecado maior. Esse momento que eu estou vivendo aqui, Pilatos, já nasceu em pecado. O que você vai fazer a partir daí é contigo. Amém, igreja? Glória a Deus. Se coloque um pouquinho na posição de Pilatos. Versículo 12. Versículo 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Olha como Pilatos tinha a intenção, sim, de soltar Jesus. Pilatos sabia no âmago, no seu íntimo, ele sabia que a decisão de mandar crucificar Jesus não era o bem, era um mal que estava fazendo para o homem Jesus. Eu não estou falando do propósito final, eu não estou falando do que todas as coisas cooperam para o bem, eu não estou falando do bem que vai cooperar no final, eu estou falando do fato em si. Pilatos sabia e desejava soltá-lo, como nós também desejamos fazer o melhor. Desejamos agradar a Deus, desejamos fazer a vontade de Deus. Só que nesse ínterim, querido, nesse meio termo, muitas vozes vão soprar, muitas vozes vão aparecer. Crucifica. Não é bem assim, não é bem assado. Olha o que você vai fazer com a sua vida, olha o que vai vir sobre você, Pilatos. Mas Pilatos queria, desejava soltá-lo. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Todos estão entendendo até aqui? Agora dê um pulo na sua Bíblia, não desmarque João. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 27. Mateus continua a história sobre um outro foco que é importante nós nos debruçarmos em continuidade a esse mesmo momento da crucificação de Cristo. Mateus 27, versículo 15. Vamos do 15 ao 18. Quem achou, diga glória a Deus. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador, Pilatos, soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Para aqui, queridos. Lembre-se onde nós paramos lá em João. Pilatos queria soltá-lo. Pilatos tinha já no coração dele soltá-lo. Por que não soltou? Por que nós não fazemos a vontade de Deus logo? Por que nós não tomamos logo a frente de uma decisão que nós sabemos que é a mais correta, mas, ao mesmo tempo, sabemos que, ao tomá-la, muitas coisas se levantarão contra? É melhor observar uma tradição. E Pilatos, ele começa a se aproveitar de uma tradição, porque ele tinha medo de tomar postura, ele tinha medo de tomar uma decisão, ele tinha medo de liderar. Tem pessoas que têm medo de liderar, tem pessoas que têm dificuldade de administrar situações, de tomar a frente de momentos. E quando ela tem medo de tomar a direção, tomar a frente, ela começa a usar álibis. Ela começa a não querer tomar decisão e querer que outros tomem decisões por ela, ou que situações a forcem a tomar uma decisão. Mas ela mesma colocar decisão, ela foge de tudo, porque ela não quer problema. Decisão traz consigo problemas, porque você vai agradar uns e desagradar a outros. E a primeira coisa que Pilatos desejou, soltar. Isso é fato, é bíblico. Mas como seria essa soltura? Peraí, deixa eu procurar Tem a tradição de, no momento da Páscoa, soltar um ladrão, está aí. Todo mundo vai falar para Cristo ser solto, eu vou sair de fininho, não vou me expor com ninguém, não vou precisar tomar decisão nenhuma, o povo mesmo vai pedir Cristo, porque é um justo, esse aqui é um ladrão, e eu vou sair bem na fita, não vou me queimar com ninguém. Queridos, só que quanto mais nós fugimos das decisões que temos que tomar, mais afundamos, mais cavamos a nossa própria sepultura, mais postergamos uma decisão que lá na frente será muito pior ser tomada.
e somos experts em postergar decisões, né? E quando vamos tomar é porque já está por aqui, ó, não tem mais o que fazer. Mas se eu tivesse pensado nisso antes, porque Pilatos era Pilatos, ele era governador. Sentença de morte, só o governador de Roma podia dar. Sinédrio não podia dar sentença de morte. Saduceu, fariseu, ninguém poderia sentenciar Jesus à morte. Somente o governador, somente Pilatos. Ele tinha autoridade para isso, mas não queria se indispor com ninguém. Queria ser o político. Queria sair bem na foto com todo mundo. E aí ele vai postergando decisões. Qual a tradição? Beleza. Então tem essa possibilidade de um ladrão ser, de um preso ser solto na festa da Páscoa. Pois bem, então vou usar essa tradição para que não seja necessário eu me expor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E olha o que a Bíblia diz, versículo 19. E estando ele no tribunal, Pilatos, né, e Jesus, sua mulher, o nome da mulher de Pilatos era Cláudia, sua mulher Cláudia, não está na Bíblia, mas a tradição assim diz, mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. A esposa de Pilatos, na noite que antecedia a decisão que seu marido iria tomar, ela tem um sonho, e nesse sonho ela é advertida, olha, fala com seu marido para não se meter nessa história, porque quem está ali é um justo, e para ele não se meter, ou seja, não mande esse homem ser crucificado. Queridos, mesmo assim, a esposa, Cláudia, vai até ele, vai até Pilatos, o adverte. Não é assim que Deus faz conosco, queridos? Você tem um sonho, Deus levanta uma pessoa para entregar uma palavra para você, você vem num culto, Deus fala contigo, você está lendo a palavra, Deus fala. E Deus, mais uma vez, insistindo com Pilatos. Pilatos, cara, não condena esse homem, não se mete nessa história. Pilatos, você está com a faca e o queijo na mão. Pilatos, para de procurar a tradição para soltar um prisioneiro. Pilatos, toma a decisão, Pilatos. Deus falando. E olha o que diz versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Para aqui, queridos. O povo começa a persuadir, ou melhor, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, começam a persuadir, influenciar o povo, vamos pedir Barrabás. Tem um adágio popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Não é, né, queridos? A voz de Deus, muito pelo contrário, se equipara muito mais com a voz da minoria do que a voz da maioria. Mas os saduceus, os fariseus, todos ali os ocupantes do sinédrio que estavam ali no meio do povo, começam a influenciar, olha, pede Barrabás. Versículo 21. De novo, perguntou-lhe o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Queridos, e agora? Piorou ou não piorou a situação de Pilatos? Ele postergou uma decisão que agora ele já não tinha mais o que fazer. Ele pensava que ele poderia decidir sem se expor, só que agora chegou um momento onde o povo inverteu a situação. Ele pensava que Cristo seria o solicitado pelo povo para ser solto, mas não. Foi Barrabás que o povo pediu, claro, influenciado. A voz da multidão, a voz da maioria, começa a influenciar ali. E Pilatos daquele meio, e agora o que eu faço? Cavei a minha própria sepultura. Não sei mais o que fazer, estou tão envolvido no meio dessa vontade, estou tão envolvido no que eu mesmo fiz. Porque damos muita voz, ou muito ouvido para vozes que não nos levam a lugar algum, queridos. A lugar algum. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Volte lá para João. João capítulo 12. Agora a gente consegue seguir a história com mais clareza. João capítulo 19, né? João 19, versículo 12.
E agora Pilatos está numa situação que o povo, a multidão está pedindo: solta Barrabás, solta Barrabás. E ele que tinha a intenção de soltar Jesus, ele que tinha essa intenção no coração, que era a intenção mais benéfica, a intenção do bem. Só que agora, por postergar, não querer tomar uma decisão, agora ele vê tudo se voltar contra ele. Agora o povo já está exigindo Barrabás, e ele mesmo criou aquela situação. João 19, versículo 12. Vamos ler o versículo que eu tinha parado da outra vez. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam. Olha o que eles clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Olha só, queridos, César é imperador de Roma, né? E olha o que os judeus ali naquela meio daquela multidão declaram para Pilatos: se soltas a este, não é amigo de César. Porque estavam mentindo que Jesus se dizia rei dos judeus. E rei só um, César. Queridos, olha a situação agora. Pilatos postergou tanto uma decisão, cometeu o erro de jogar a decisão para o povo, que já o oprimiu mais ainda. E agora ele está numa situação onde o povo diz: olha, se você mandar soltar este, não és amigo de César. Em outras palavras, olha, como você vai ficar na história? O que vão dizer de você? Como vai ficar a tua imagem? Como vai ficar a sua popularidade? Se você agir agora como deve agir com bem, que é soltando Cristo, mas se você fizer isso, como vai ficar a sua imagem perante César? Como vai ficar a sua imagem diante de seus amigos, diante a sua escola, na faculdade, seus parentes? O que vão dizer de você? E você sabendo qual o certo, qual a vontade, o que deve fazer, Tiago capítulo 4 vai dizer: se você sabe o bem que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Eu sei o bem que devo fazer, que era soltar Jesus, mas agora eu mesmo cavei tanto a minha sepultura, que eu já estou envolvido tanto numa situação. E aí vem a voz: olha, como vai ficar a tua imagem perante César? O que teu pai vai falar? O que tua mãe vai falar? O que seus amigos vão falar? E aí somos levados pela voz da sociedade, pela voz do meio, pela cultura. Passamos a nos portar igual a outros, nos vestir igual a outros, porque uma sentença é quase que uma sentença do que eu tenho que ser assim, desta forma, agir desta maneira, pensar assim, andar com aqueles. Porque o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, o que vai ser da minha fama, vão me jubilar, vão me rejeitar, vão me marginalizar. E essa voz da maioria vai me contaminando, e eu vou começando a perder a minha identidade. E o bem que eu devo saber, que era soltar Jesus, que eu já poderia ter feito há muito tempo. Mas por eu postergar, mais eu me envolvo, mais eu fico preso à sentença da sociedade, aos estigmas que a sociedade coloca em nós, que devemos ser assim, devemos nos portar assim, devemos nos vestir assim, eu tenho que ser magro, eu tenho que ser lindo, eu tenho que ser perfeito. Na igreja tem que ser um grande pregador, tem que ser um estudo fenomenal para pregar. São estigmas que são colocados, queridos, e não sou mais eu, perco minha personalidade e acabo seguindo a maioria. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E agora Pilatos: eu vou ser contra César? Olha em que situação ele se encontra agora. Era ou não era mais fácil antes soltar Jesus do que agora? Agora a voz da maioria já está o assediando, agora ele já está contaminado com o meio, agora ele já entendeu que se ele agir para o bem, talvez a imagem dele seja queimada com César em Roma, e ele perca o seu posto de governador da Judéia. Olha só, queridos. Certo é que decisões em Cristo, que nós correremos riscos de perder algumas coisas. Decisões em Cristo, decisões pelo Evangelho, decisões pela palavra de Deus. Queridos, bem-aventurado aquele que
por mim, pela minha causa, são perseguidos. Se você é perseguido pela causa de Cristo, bem-aventurado tu és, feliz tu és. Amém, meus amados? Dê um pulo agora para encerrar, Mateus capítulo 27. Volte lá em Mateus capítulo 27. Queridos, a voz de Deus tem que se sobrepor. Amém? Vem que na história toda de Pilatos, primeiro de tudo, Deus fala através da esposa de Pilatos. Jesus é claro com Pilatos, olha, esse ato já é pecaminoso. Ou seja, tantos sinais que Deus vai dando para Pilatos, para que ele tomasse a medida correta, a decisão correta, mas por medo, por insegurança, por pensar o que vão falar de mim, o que eu posso perder com isso, o que vão dizer lá em Roma, por tantas vozes do mundo, ele não toma a decisão em Deus. Mateus 27, versículo 24, olha o que diz. Todos acharam amém? Amém? Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o quê? O tumulto que ele mesmo criou. Porque se ele agisse, se ele entendesse, pastor, Pilatos era ímpio, eu sei, queridos, e nós somos cristãos e muitas vezes não seguimos a vontade de Deus. Mas se Pilatos ouvisse esse tumulto, esse abismo, um abismo chama outro abismo. Esses abismos, esses vales foram criados pelo próprio Pilatos, postergando a sua decisão. Aí cria, culturalmente, nós temos um propósito, soltar um ladrão no dia da Páscoa. Tudo engodo, tudo medo de tomar decisão. Amém ou não amém, queridos? Versículo 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste, fique o caso convosco. É interessante, queridos, que Pilatos lava as mãos, né? Ele fala, não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, mas lê o 26. Eu nem coloquei esse texto para os irmãos que estão online, mas leia o 26. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, mas não lavou as mãos? E após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que lavar de mãos é esse? É um lavar de mãos, olha, a decisão de vocês, mas você entregou para ser crucificado. É um lavar de mãos de hipócrita e covarde, queridos. O homem que tinha a decisão de crucificar ou soltar, lavou as suas mãos. Por causa das vozes do mundo, as vozes paralelas, ele não toma decisão. É um homem fraco, frouxo, seduzido pelas vozes do mundo. Enquanto Deus estava falando, queridos. Deus falou em sonhos com a esposa dele. Jesus falou com ele, olha, maior pecado foi quem me entregou para ti. Ele já tinha no coração o desejo de soltar. Ele já estava inclinado, mas começaram a vir vozes, e mais vozes. Olha, o que vão dizer em Roma? Olha, como vai ficar a tua imagem? Esse homem disse que é rei só tem um, que é César. E aí ele começa a ficar influenciado, ele começa a criar o quê? Situações para que ele mesmo não fosse exposto e que a decisão outros tomassem. Queridos, assim, misericórdia, porque por muitas vezes agimos assim. Postergamos para que outros tomem a decisão que nós deveríamos tomar. E no final, quem vai tomar? Somos nós a decisão. Só que quando tudo já está tudo destruído, a mentira já chegou. Em vez de conversar com a esposa, em vez de conversar com o marido, em vez de abrir o coração, não, vai empurrando com a barriga, vai deixando para amanhã, para depois da manhã, para o final do ano. Aí quando vai tentar resolver a situação, queridos, não tem. Esperando que um dia algo novo aconteça, em uma situação e eu não preciso me expor, não preciso falar nada e deixe que as coisas serão resolvidas por elas mesmas. E não é assim.
Se Deus está colocando você uma decisão que você deve tomar, uma postura em Deus que você deve tomar, queridos, a voz de Deus se sobrepõe às demais. Não postergue, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, já. O crente não lava as suas mãos. O crente, queridos, ele não é omisso. Se bem que esse lavar de mãos é o lavar mais hipócrita que eu já vi na minha vida. Porque isso não é omissão nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque ele deixa Jesus ser crucificado. E o Sinédrio não tinha essa competência. Mas ele deixa. Ou seja, a omissão dele é uma ação, queridos. Porque não tinha mais nada o que fazer. Ele mesmo já se colocou numa situação, numa sinuca de bico, que não tinha mais o que fazer. Mas o tumulto foi criado por ele. Quando não toma a decisão que deve ser tomada em Deus e no tempo certo, eu só crio um tumulto maior. E, queridos, olha o que diz. Eu estou lendo textos que não estão online, você não vai ver, mas olha o que diz versículo 25. Perdão, o finalzinho do 24. Diz assim: estou inocente. Mentira. Né? Ele não está inocente, muito pelo contrário. Né? Isso ele pensa que está inocente. Mas ele diz: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos. Olha o que o povo falou. Caia sobre nós, o sangue de Cristo caia sobre nós e sobre os nossos. Eles não sabiam o que estavam falando, queridos. Aí talvez você entenda quantos cativeiros, quanto que o povo judeu sofreu. É o sangue de Cristo. Eles pediram que viesse sobre eles. E o hipócrita do Pilatos: estou inocente. Não está inocente em nada. Pecou mais aquele que entregou para você, Pilatos, mas você está nessa rodada aí. Então, meu amado, em nome de Jesus, às vezes nos esquivamos de decisões como se elas não fossem da nossa competência. É mais fácil, não tem aquele negócio, quando você vai pedir alguma coisa, geralmente os filhos eram assim, depende da família, né? Mas eu pedia para minha mãe pedir para o meu pai. Né? Porque, não, meu pai direto, estou com medo, vou tomar um não na cara. Né? Tem famílias que são assim. Aí você pede para a mãe e para o pai, né? Quando você tem acesso direto para o pai, você pode ir para o pai e pedir. Não, mas é mais fácil, mãe, pede lá para o pai, para liberar isso para mim. Mas são decisões que eu tenho que tomar, queridos. E eu começo a delegar para outros. Eu usei uma analogia meio esdrúxula, mas é por aí. A decisão sou eu que devo tomar. Porque depois as consequências virão sobre mim. Sobre mim. Então não deixe que a voz da maioria venha influenciá-lo. Isso na juventude é muito forte, né? Na adolescência é muito forte. Na pré-adolescência, na adolescência é muito forte. O desejo de ser aceito, de ser inserido, de fazer parte de um grupo, de ter a mesma identidade que eles, de fazer parte, realmente, de fazer parte. E quando você não faz parte, quando você é marginalizado, jubilado, querido, isso é muito difícil para o jovem, para o adolescente, para o pré-adolescente. Quão difícil é. E se não tiver uma base bíblica muito forte, ele acaba sendo seduzido, porque ele quer ser aceito. Amém, queridos? Se na adolescência, na pré é assim, nós também somos. Nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de ser promovido, quem não gosta de ser... Todos gostam. Mas não podemos passar por cima da voz de Deus. Amém, queridos? Não passemos por cima da voz de Deus. Ela é soberana, ela é sobre todas. Pode ser a maioria, podem pensar o que for. Mas todo mundo faz isso, mas todo mundo pensa dessa forma. Dane-se. Amém? Nós seguimos o que Deus nos ensina, o que Deus fala conosco. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé. Vamos orar nesta noite, para que Deus venha nos forjar, amém? Para que Deus venha nos encorajar a vencermos todas essas vozes, e não são poucas, queridos, são muitas, e nos assediam para fazermos aquilo que é contrário à voz de Deus. Mas Deuteronômio 28 diz, né, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe. A bênção e a maldição está diante de nós. Gênesis capítulo 4 vai declarar, né, o pecado
jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a mim, a você, a todos nós. Nós que vamos dominar. Isaías 47 vai falar que toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Sou eu que condeno, não é Cristo. É a minha postura, é a minha fala, é o meu pensamento, é a minha decisão. O que vai além disso, queridos, é o que eu plantei. Por isso que plantios fora de Deus são colheitas fora de Deus. Por isso que plantar é muito importante, tem que ser feito de uma forma muito sábia. Amém, meus amados? Pilatos poderia plantar no reino. Poderia plantar. Pastor, mas se Pilatos absolvesse Jesus, como é que seria? Querido, já isso é uma outra história. Amém? Deus ia prover o cordeiro de uma outra forma. Deus ia prover através de outra pessoa. A questão não é essa aqui. A questão é a decisão que estava diante de Pilatos, de fazer o bem ou o mal. Que Deus transformou aquela maldição toda em bênção, nós sabemos. Cristo ressuscitou, vivo está, venceu a morte e o inferno. Mas a decisão, assim como Judas poderia decidir outra coisa, Pilatos também podia. Amém? O livre-arbítrio é nosso. E o que Deus fará com tudo isso, só Deus sabe. Amém? Vamos louvar. Os que confiam no Senhor jamais se abalarão, mas permanece pra viver e crer na força e do poder. Pra Jesus não existe dor, nem ódio e nem rancor. Vida eterna Ele te dá, e é só abrir teu coração pra Ele habitar. Essa insegurança em viver não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Essa insegurança em viver não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Coloca a mão no coração. Vamos louvar, vamos orar. Ele não abre mão de você, amém? Decisões nós tomamos, erramos, acertamos. Consequências nós enfrentamos. Mas o certo é que Cristo não abre mão de cada um de nós. Cristo não abriu mão de Judas. Judas é que decidiu abrir mão de Cristo. Jesus não abriu mão de Pilatos. Pilatos que decidiu não abrir mão de Jesus. Senhor, obrigado porque Tu não nos abandona. Obrigado porque nas nossas decisões certas e erradas, Tu sempre está à nossa disposição. Sempre está para nos socorrer, para nos levantar. Deus, para nos forjar, para nos levantar. Deus, nesta noite nós colocamos as decisões que precisamos tomar. Muitas delas, meu Pai, que não agradarão alguns outros. Decisões difíceis, Senhor. Mas nós só sabemos que são decisões que estão diante de Ti. Sabemos que são decisões, meu Pai, que agradam a Ti. E as decisões que agradam a Ti, muitas vezes, Senhor, muitas vezes, são as que agradam a minoria. Deus, mas nos forja, nos capacita,
nos dá coragem para dizermos não ao pecado, a não sermos influenciados pela multidão, pela maioria, a não abrirmos mão, ó Pai, dos nossos conceitos, da Tua palavra, para agradar a B, C. Não, Senhor, nós queremos agradar a Ti. Melhor agradar a Ti do que agradar a homens. Nós servimos a um Deus vivo. Senhor, guarda a nossa casa, a nossa família, guarda as nossas decisões. Deus, que todas elas sejam pautadas em Ti, Senhor. Senhor, nos dá coragem nesta noite. Chega de postergar. Chega de deixarmos para amanhã decisões que já deveriam ter sido tomadas. Estamos criando, Deus, situações, criando álibis, para não nos colocarmos diante daquilo que devemos nos colocar. Deus, tenha misericórdia em nossas vidas. Nos encoraje, meu Pai, nesta noite, para tomar a decisão que nasceu no Teu coração. Difícil será, mas certamente, Deus, colheremos bênçãos, colheremos vitórias, Senhor. Colheremos aquilo que nasceu no Teu coração. Abençoa, Deus, cada um que aqui está, aqueles que estão em seus lares agora ouvindo esta mensagem, que precisam tomar decisões ainda esta semana, ainda nesse ano, e sabem que já postergaram muito. E Deus fala ao coração dos irmãos, das irmãs: chega, é hora de falar a verdade, é hora de pedir perdão, é hora de falar o que aconteceu, é hora de dar chances. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós cremos, meu Pai. Nós cremos nas decisões que são pautadas em Ti. Abençoa a Tua igreja, Teu povo, aqui, em casa. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus. Podem se sentar. Queridos, quantos foram abençoados? Amém? Queridos, eu amei muito essa mensagem. Quando estava preparando-a, Deus falou muito ao meu coração. Deus falou muito ao meu coração. E a vontade que eu tenho é de continuar lendo outros e mais textos. Mas eu creio que Deus tinha para falar, já falou, ok? Amém? Momento de dízimos, ofertas. Momento onde adoramos a Deus com as nossas finanças. Onde adoramos a Deus com os recursos que Ele mesmo tem dado a nós. Se é o dia de você dizimar, estamos em família, então eu vou ultrapassar, mas você que não se encontra online, em casa, no seu lar, amém, não deixe de participar conosco. Abram as vossas Bíblias, lá na Epístola de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, Tiago, que foi o primeiro texto escrito neotestamentário, é Tiago, irmão de Jesus. Tiago, capítulo de número 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Você que queira dizimar, ofertar através da máquina de débito, também fique à vontade em devolver o seu dízimo e ofertar. Tiago 4, 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se Pilatos sabia qual era o bem que deveria fazer e não fez, pecou. Assim somos nós, queridos, se sabemos o bem que devemos fazer, no caso, dizimar e ofertar, nós sabemos que isso é um propósito que está no coração de Deus. Se você sabe que, como a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Se você sabe, como diz Filipenses capítulo 4 também, que Deus supriria todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Se você sabe, você crê e você entende, Malaquias capítulo 3, trazer todos os dízimos, ofertas à casa do tesouro, e Deus abriria as janelas dos céus. Você sabe de tudo isso, você sabe o bem que deve fazer. Se você sabe, como Deus diz em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Se você entende tudo isso, queridos, se você sabe o bem que deve fazer, e se você não dizima e você não oferta, você está pecando. Amém? Mas se você sabe que isso é um bem, e você entende isso como um privilégio,
Quando você oferta e quando você dizima, você semeia no reino de Deus, amém? E certamente Deus nos abençoará. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Pegue o seu envelope, eu tenho feito isso agora, pegue o seu envelope, todos se coloquem de pé, por favor, vazio ou não, independentemente do quanto que nele está. Você que está no seu lar também, na sua casa, esteja com envelope ou online, não importa. Leve seu envelope para os céus, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós cremos, meu Pai, que tudo que temos, tudo que somos vem de Ti. Deus, Teu filho e Tua filha colocará o seu dízimo, a sua oferta nesse envelope, ou fará uma transferência bancária, ou usará a máquina de débito. Senhor, eu não sei o método, a metodologia, pouco importa. Importa, meu Pai, é como será colocado esse valor, a forma, o coração, a disponibilidade. Deus, o que passa no coração desse homem e dessa mulher ao ofertar e dizimar. Eu te peço, abençoa, meu Pai, cada sonho, cada projeto. Abençoa o dizimista ofertante fiel na tua casa. Talvez, meu Pai, seja o último dízimo, a última oferta desse ano. Eu não sei, Deus. Mas certamente Tu és aquele que sonda os esquadrinhos dos nossos corações. Deus, abençoa o ato de fé de cada irmão, os que estão aqui, os que estão em seus lares. Abençoa, Deus. Supra as suas necessidades. Supra as necessidades desta igreja, Deus. Nos dê um ano novo abençoado. Um ano profícuo, um ano de vitória, um ano, meu Pai, de conquistas financeiras, em nome de Jesus. Abre portas para o desempregado, aumenta o salário do Teu povo, surpreende os Teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoa, supra as nossas necessidades em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Separe com calma o seu dízimo e a sua oferta enquanto louvamos a Deus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma mansão cujas águas nunca secarão. Amém. Glórias a Deus, queridos. Amém. Quero dar alguns avisos rapidamente. Quero agradecer minha querida irmã Marina, que está jogando ali nas duas, está batendo escanteio, cabeceando. Olha, Escola Bíblica Dominical. Antes, queridos, antes de passarmos esse aviso, eu quero dar Feliz Natal a todos. Amanhã, dia 24 para 25, então os irmãos que vão estar com seus familiares. Esse ano é um ano um pouco mais complicado. Eu, por exemplo, primeiro ano que não passarei com meus pais. Então, cada um na sua particularidade, mas o importante é você estar com a sua família, amém? Então, que você possa estar adorando a Deus e reconhecendo o nascimento de Cristo em casa. Eu quero dar um Feliz Natal a todos que estão em seus lares agora, os que estão aqui também. Feliz Natal a todos, ok? E domingo nós teremos culto normalmente, ok? Manhã e noite, domingo às 9 horas, com o diácono Flávio Franco, Escola Bíblica Dominical. Às 10h15 eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida também. E à noite, às 19 horas, culto de celebração e fé. Não percam, amém? Uma alegria estarmos aqui cultuando a Deus.
antes de encerrarmos o culto, a liturgia do culto desta noite, que hoje eu quero dar notícias da nossa querida irmã Aida. Eu tenho conversado com ela todo dia e obviamente, ela está com dificuldade ainda no falar, em virtude da oxigenação. Então, a nossa irmã Aida ainda está com a Covid. Então, mas graças a Deus está muito melhor, acordou muito bem hoje. Então, não teve nenhuma queda na oxigenação, muito pelo contrário. O pulmão também se mantém em queda. Então, graças a Deus, em breve, a nossa querida irmã Aida estará em casa, sem precipitação, né? A Aida, que talvez esteja nos acompanhando agora, sem precipitação, fique o tempo que for necessário. Eu sei que o coração de mãe agora fica batendo mais forte, Natal, querendo estar em casa, realmente é uma aflição muito grande, mas os médicos dirão qual o momento certo. É importante estar com saúde, e creio que o maior desejo da família, dos irmãos, dos amigos, é que você se restabeleça o mais rápido possível. A sua filha Débora também foi acometida de Covid, então estejamos orando também pela Débora. Ok, queridos, então vamos interceder por essa família que nós tanto amamos e que em breve possam todos estar conosco totalmente restaurados. Vamos colocar de pé? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado pela palavra ministrada, obrigado porque saímos daqui na certeza da decisão que devemos tomar, que é a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra doa a quem doer, que mesmo que doa em nós, o importante é nós seguirmos o que a Tua palavra nos ensina. Deus abençoa a Tua filha, a Tua serva Aida, nesse momento agora no leito, no hospital. Deus, que a oxigenação venha se tornar perfeita. Deus, que o seu pulmão que estava comprometido venha estar totalmente saudável. Em nome de Jesus, nós profetizamos toda carga viral caindo por terra, agora em nome de Jesus, e a tua serva em breve já em casa, restaurada, plena, Deus, sarada, assim como a sua filha Débora, em nome de Jesus, Deus, provê um milagre completo nesta casa, nesta família, e ainda compartilharemos, meu Pai, essa vitória no nosso meio, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, nos leva em segurança, em paz, nos livra de todo mal, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus.